Tem um assunto muito importante para a igreja, para nós, né, como discípulos de Jesus Cristo, mas um assunto delicado por causa da forma que é tratado nos dias de hoje. Quando se fala sobre dinheiro para a igreja, quando se fala sobre aquilo que nós vamos desprender para levar para o Senhor. A primeira vez que nós encontramos na Bíblia, em Gênesis capítulo 4, Caim e Abel, né? Não entendemos nem percebemos como foi que Deus havia comunicado ou pedido para eles a forma deles levar alguma coisa para entregar para Deus em forma de gratidão ou demonstrando o seu amor. Sabemos que Deus aprovou um e reprovou o outro. E daí percebemos que há uma tristeza muito grande, né? Depois vai se passar algum tempo, né? Vão continuar fazendo algum sacrifício para o Senhor, né? Vem a destruição do mundo antigo. Noé, quando desce da arca, também pegam de animais limpos, vai estar construindo um altar, oferecendo ao Senhor, de livre e espontânea vontade, em forma de gratidão ao Senhor, pelo fato de ter poupado a vida. E percebemos que mais tarde, vimos uma passagem que mostra que Abraão contribuiu com o dízimo a Melquisedeque, 10ª parte. Também não percebemos Deus pedindo quantidade, né, estipulando valor. Só sabe que isso vai durar no período inteiro da lei, o dízimo. Depois vai virar lei. Até tem um vídeo que eu gravei há pouco tempo e eu disse que o fim da lei é Cristo. E teve uma pessoa que fez um comentário dizendo que o dízimo nunca foi lei. Eu achei interessante porque ele disse que ele é um pastor de igreja, né? Mandou até um áudio, tudo, né? Que o dízimo nunca foi lei. O dízimo é lei, sim. O fato do dízimo ter vindo antes da lei e depois ele se tornou lei. É só você ler Hebreus capítulo 7. Você vai ver que os filhos de Levi recebiam o dízimo segundo a lei ordena. As outras tribos vão estar contribuindo, porque os filhos de Levi não receberam porção de terra, eles cuidavam da parte espiritual das pessoas. Também não foi só o dízimo que veio antes da lei. Outras coisas vieram, a circuncisão veio antes da lei, e alguns outros aspectos também vieram antes da lei. Mas o assunto não é esse. O assunto é que é delicado mencionar sobre esse fato. Mas Deus, no livro de Malaquias, que é um dos livros muito usado nos dias de hoje para defender a prática do dízimo, nós encontramos, na verdade, uma bronca brava de Deus aqui, através do profeta Malaquias, porque os judeus não estavam fazendo como deviam fazer. Estavam realmente deturpando tudo isso. E Deus vai chamar a atenção duramente deles, no capítulo 3. Mas o que nos chama a atenção é que Deus já havia mostrado, através de Malaquias, que esta aliança do qual eles estão vivendo, essa aliança vai se encerrar. Porque Deus já está olhando para um passado, onde o homem, de livre e espontânea vontade, pegava do fruto que ele estava produzindo, que era as bênçãos de Deus, e levava para o Senhor como uma oferta. E nós percebemos isso aqui no livro de Malaquias. Veja o que ele diz no capítulo 3. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Então Deus está lembrando de um período que era no passado, que o homem de livre e espontânea vontade oferecia algo para Deus daquilo que Deus estava dando para ele. E ele chama duramente a atenção aqui porque ele diz no versículo 1 do capítulo 3, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos.
Está falando da chegada do Messias, do Cristo. E ele fala, porque eu desejo que volte como era no passado. Ele diz no versículo 4 que eu li, a oferta de Judá e de Jerusalém chega até mim em forma de gratidão e de amor. Porque através da lei o homem era obrigado, isso não estava chegando até Deus em forma de gratidão. Tinha um prazo, seja o dízimo, seja qualquer outro mandamento, né? Aí percebemos que isso vai se tornar uma lei na nova aliança. Uma lei sem obrigação formal. É interessante observar isso, porque a oferta ao Senhor é como se fosse uma lei da antiga aliança. Então é uma lei da nova aliança. Observe bem, quando surgiu a igreja, então ninguém se falou em dízimo. Ninguém se falou em dízimo. Fala de alguém que tinha 2 propriedades, ou tinha mais propriedade, vendiam, trazia aos apóstolos. Esses, na medida que alguém tinha necessidade, percebemos que tinha isso, mas era algo voluntário que começou a acontecer. Por quê? Não sei se você sabe, mas quando se reuniu aquela multidão de pessoas para a grande festa de Pentecoste, e houve a grande pregação, várias conversões no comecinho, as pessoas ficaram por um período em Jerusalém. E chegou a ponto de faltar comida para aqueles que vieram de fora. Daí pessoas de livre e espontânea vontade, viu que havia necessidade e trouxe. Então Deus está falando disso. Eu quero que o homem tenha atitude. Não precisa que tenha uma lei que force ele a fazer isso. De livre e espontânea vontade. Ele vai ver a necessidade e ele vai desprender. Isso é adoração. Isso é a verdadeira lei que eu sempre esperei do homem. Não a lei de mandamento como dei aos judeus. Aí, no capítulo 11 do livro de Atos, diz no versículo 27 que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Observe bem, Deus permitiu acontecer esse acontecimento triste, grande fome. Fome é triste na vida da pessoa. E era uma fome de uma proporção muito maior. Então o que fizeram? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Resolveram. Não tinha ninguém forçando eles como é o dízimo. E como se força hoje o dízimo hoje. Por isso que eu falei que é uma parte delicada. Mas resolveram. Quer dizer, é algo que parte de cada pessoa, porque eu estou vendo. Resolveram enviar uma oferta aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. E ainda mais segurança. Leva isso, vai socorrer aqueles irmãos que estão passando fome. Agora começa a acontecer na igreja o modo pelo qual Deus havia determinado para que fosse do jeito dos tempos antigos. De livre e espontânea vontade, a pessoa traz isso até o Senhor. Aí percebemos, existem outras passagens, mas percebemos também, quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, percebemos até uma parte muito bonita aqui, que no capítulo 8 do versículo 1, ele diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Deus está concedendo uma graça,
uma bênção especial para as igrejas da Macedônia. Observe, essas igrejas já existem, tem membros, tem pessoas trabalhando, pessoas se convertendo, e Deus concedeu uma graça. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Quer dizer que agora Deus concedeu uma bênção e eles vão ter que tirar dos seus bens para oferecer. Aí você fala, mas bênção é quando eu estou recebendo? Eu nunca percebi numa bênção que eu tenho que dar alguma coisa. Aí, Paulo, ajudando eles, Paulo está contando para nós e deixando registrado. No versículo 8, percebemos, ele já falou sobre isso, ele falou, não vos fala em forma de mandamento. Percebeu o ponto? Não é em forma de mandamento, porque senão se torna de novo uma lei imposta sobre os membros, sobre os servos. E não é isso que Deus quer. Isso já aconteceu na antiga aliança. E no versículo 8 nos chama a atenção, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outro a sinceridade do vosso amor. É incrível isso. Como o evangelho é perfeito, é completo, é uma liberdade para servir ao Senhor, de coração, por amor. Nada. É assim que Deus espera. É um louvor que chega até o Senhor, que parte de cada pessoa. Quando alguém impõe na sua vida ou na minha vida, como foi imposto, foi colocado forçadamente, a lei, Deus fez isso, para os judeus, provavelmente muitos faziam e ficavam murmurando e reclamando porque o fardo estava pesado. Hoje, quando alguém coloca isso também nas costas dos membros, é algo pesado. E quantos, provavelmente você já ouviu, murmurando porque teve que dar o dízimo naquele mês e não podia fazer? Quantos você já viu murmurando que eu não aguento essa igreja que pede dinheiro demais? Nem Deus quer isso. É isso que nós estamos vendo aqui. Não vos fale em forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprida a vossa abundância no presente, a falta daqueles de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. Assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve de mais, o que pouco, não teve de menos. Não vos fale em forma de mandamento, mas vocês já estão fazendo a coisa certa. Complete a obra. Isso é o trabalho da igreja, com ofertas voluntárias, de livre e espontânea vontade, que eu tenho, eu vou separar parte daquilo. É isso que Deus está falando em Malaquias, capítulo 3. Tanto para Jerusalém como para Judá. Aí vem dias, está chegando o tempo que eu determinei, porque vão trazer uma justa oferta, como nos tempos anteriores, de livre e espontânea vontade. É essa que agrada ao Senhor. É esse tipo de oferta. O dinheiro daquilo que nós ganhamos, que ofertamos para o Senhor,
é a lei do Novo Testamento. Se você não está praticando esta lei, você está pecando contra o Senhor. De qualquer outra forma que você esteja fazendo, você está pecando. E essa graça concedida é para as igrejas. As igrejas que estão na nova aliança. Porque o sistema na antiga aliança era outro. Agora é de livre e espontânea vontade, não em forma de mandamentos. É isso que agrada o Senhor. É isso que faz a diferença da igreja de Cristo, da igreja que serve ao Senhor e da igreja que serve a homens. E homens que têm uma lábia que convence os outros. Como eu disse no meio do vídeo, como aquele que disse que o dízimo não é lei. O dízimo começou antes da lei e continua até hoje. Não se engane, viu? Muitos estão aprendendo de forma errada, por ganância, porque deseja ter um salário. A igreja vive muito bem com o salário que ela arrecada, com o dinheiro que ela arrecada de ofertas voluntárias. Faça a coisa que agrada ao Senhor. E você vai ver que você vai ficar surpreendido. Faça, aprenda com o Senhor, para que você possa fazer aquilo que agrada. E acima de tudo, você está fazendo algo que é planejado por Deus desde os tempos antigos para acontecer agora na era cristã, na era da igreja. Essa é a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Você já é inscrito no canal? Que Deus o abençoe. Continue fazendo parte desse grande trabalho desse canal, enviando essa mensagem para outras pessoas. Ajude a outros. Seja um mensageiro, como sempre tenho falado. A mensagem do Senhor precisa chegar em muitos corações. Muitas pessoas têm sede da palavra pura, como praticar. Talvez não tenha oportunidade. E se você é só um visitante do canal, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe também. Abençoe e guarde. Se tem desejo de se inscrever, lembra que basicamente todas as semanas eu tenho postado 2 vídeos. E esses vídeos para ajudar muitas pessoas. Ajude, vamos divulgar o canal. Que Deus nos abençoe.